Bom dia, primeira série! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 3/9, correção de atividades sobre classes de palavras. Então, relembrando que em nossa última aula, nós iniciamos a revisão dos conceitos de classes de palavras. Definimos classes de palavras como o nome dado ao conjunto de palavras que se classificam por apresentarem a mesma estrutura, o mesmo valor morfológico. Relembramos que as classes de palavras são 10, sendo que 5 são ligadas ao nome, né, substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, e 5 são ligadas ao verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Comentamos ainda que algumas são variáveis, então sofrem essa mudança aí de gênero, de número, e outras são invariáveis, mantém-se sempre igual, como, né, sempre são da mesma forma, não possuem mudança de plural, de singular, de grau, como a preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio. Fizemos algumas atividades e ficou faltando concluir as atividades da semana passada com essa questão 4. Nós discutimos o texto falando sobre a questão ali do atentado do Rio Centro, que era a implosão da mentira, e o tempo todo, né, no texto aparece para a gente a ideia de mente, né, a mentira, mas também de mente como cabeça, né, pensamento. E nesse texto, dessa questão 4, nós temos o uso da expressão mente aqui usada com outro significado. Diz assim, observe agora esse cartaz de um filme sobre a vida do matemático John Forbes Nash. O título do filme é Uma Mente Brilhante. A palavra mente presente nesse título e a palavra mente no poema A Implosão da Mentira pertencem à mesma classe gramatical? Explique sua resposta. Se a gente lembrar lá do poema, que era a implosão da mentira, e diz assim, muitos mentem, mente que aparecia ali, né? Ele mente, o governo mente, mente funcionava como verbo. Nesse caso aqui, a palavra mente funciona para a gente como substantivo. Então, pertence à mesma classe gramatical? Não. No poema, mente funcionava como verbo, né? O verbo mentir. Nesse caso, mente é para a gente um substantivo. Vale destacar que é um substantivo porque está acompanhado do artigo, né? Uma é um artigo, então mente é o nosso substantivo. E a próxima pergunta, ela já nos direciona para a compreensão do uso das classes gramaticais na organização textual, porque ela diz o seguinte, né, ela pergunta o seguinte, o que é necessário para saber a que classe gramatical pertence uma palavra? Então, ela nos direciona para o fato de que é necessário a compreensão do contexto, do momento, daquilo que foi criado ali, do texto em si. Então, é necessário que a gente observe o contexto para identificarmos a classe gramatical. Certo, pessoal, até aqui, então? Ok? Então, a partir dali, nós temos as 10 classes gramaticais. Nós vamos fazer uma revisão, né? Vamos relembrar, vamos recordar de forma bem rápida, porque não sei se vocês já folhearam a apostila aí. Nós vamos começar o estudo dos substantivos na próxima semana de forma bem detalhada, então nós teremos mais tempo para os substantivos, depois nós vamos para os artigos, pronomes. Então, nós vamos começar no geral hoje, né, relembrando aspectos importantes que definem essas classes gramaticais. Substantivos são aquelas palavras que nós usamos para dar nome às coisas, aos seres, aos lugares, às ações, aos sentimentos, às percepções e às sensações. É por isso que nós temos definições, classificações para os substantivos. Nós temos substantivos simples ou comum, né, que são aqueles que definem coisas simples, por exemplo, que possuem apenas um radical na escrita, são escritos apenas por um radical, e que são considerados comuns porque definem coisas que fazem parte de um universo comum. Quando eu penso em mesa, eu penso em todas as mesas ou todos os objetos daquela forma, né? Quadradinho, com as pernas, para você usar como apoio. Quando eu penso em menina,
É um substantivo simples, é algo simples que foi escrito ali com um único radical, mas é também um substantivo comum, porque designa todas as pessoas na fase infantil do sexo feminino. Então, você tem ali mesa, criança, árvore, fada, que designam para a gente substantivos simples ou substantivos que designam ser de existência imaginária, como é o caso da fada. Um substantivo aí concreto, né? Você sabe a forma, você sabe o tamanho, você consegue definir como é uma fada, mas você não sabe se elas realmente existem. Podem ser seres imaginários. Mas essas classificações nós veremos mais à frente com mais tempo. Temos os substantivos próprios, se referindo a lugares, a nomes de pessoas, se referindo a estabelecimentos comerciais, né, supermercado tal, lojas da Dalto. As ações, briga, abraço, corrida, sentimentos, né, carinho, medo, dúvida, angústia, dor. Percepções, sensações como beleza, fome, que designam para a gente ali emoções, sentimentos, sensações ou até mesmo a percepção, como é a beleza. Então, no geral, os substantivos, eles são classes de palavras que dão nome às coisas e que são variáveis. Por quê? Você tem gênero masculino, feminino, você tem singular e plural e você tem grau. Eu tenho mesa, mesas. Eu tenho mesinha, mesão. Como você tem garoto, garota, né, masculino e feminino, garotos, garotas, garotinho, garotão. Então você tem essa mudança aí no gênero, no número ou no grau. Portanto, os substantivos são pra gente as palavras que designam a primeira classe de palavras, ela é a nossa referência dentro do conjunto de classes que estão voltadas para o nome. Então, o substantivo é a nossa referência, porque junto com o substantivo nós teremos o artigo, une-se ainda ao substantivo o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, o substantivo ele é a nossa referência para o primeiro conjunto, o primeiro bloco de classe de palavras. Ok até aqui? Vamos lá, Thaís, então? Questão 5, nós temos uma tirinha. Eu vou comentar a tirinha e depois você pode abrir o microfone, ler perguntas e responder para a gente, tá, Thaís? Nós temos uma tirinha do Laerte que diz assim, né? Relógio, celular, carteira. Então, ela já começa com essa fala de um personagem que aparece ali, definindo para a gente que está acontecendo um assalto. Então, observem que o assaltante chega, aponta a arma para o outro ali, que coloca a mão dentro da camisa do casaco, porque o celular tocou. Isso nós vamos identificando da passagem do primeiro para o segundo. Então, o assaltante começa. Relógio, celular, carteira. Né? Aí ele coloca a mão, tira o celular, porque ele ouve, né, o trim aí, que é o telefone. Alô? Ah, espera um pouco. É para você. Toma o celular. Então, o ladrão devolve. E aí, o que o assaltado, né, faz? Segura para mim o relógio e a carteira. Passa para o outro. Dá o relógio, dá a carteira, toma o celular, segura o revólver. Toma a carteira, né? Dá o relógio. Dá a carteira e toma o celular. Toma a carteira, toma o relógio. Então, eles vão fazendo essa troca, essa confusão aí. De repente, o assaltante se confunde aí e faz o quê? Segura o revólver. E aí, quando ele percebe, o outro está com o celular e o revólver apontado para ele. Então, ele diz, opa, erro, né? Me dei mal. Traduzindo, me dei mal. Então, nós temos uma tirinha aí, que é uma ironia. Sonsa demais, né, Gustavo? É uma ironia por parte aí do Laerte, que criou a tirinha, para mostrar que, às vezes, falta um pouquinho de esperteza nas pessoas, até mesmo para ser ladrão, né? Então, vamos lá. Pode começar, Thaís. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, amor. Pode ir. Tá, na letra A tá perguntando bem assim. Na tira, quais substantivos são citados? Eu coloquei relógio, celular, carteira, revólver e erro. Muito bem. Revólver, relógio, celular, carteira, revólver e erro. Erro, João, é pra gente um substantivo aqui, ó, abstrato. É uma ação. É um substantivo abstrato. Entendeu? Se ele dissesse assim, errei, aí era verbo. Ele disse, erro. É como se eu dissesse acerto, medo. Na verdade, erro
foi usado aí para designar a ação dele. Então, é um substantivo também. Ok, Thaís? Letra B. Entre esses substantivos, qual não nomeia um ser de existência própria? Eu coloquei erro. Ok. João, você tinha colocado o que na letra B? Se você ficou na dúvida se erro era ou não, o que você tinha citado na letra B? Acho que o João não está me ouvindo, não. Ah, tá. Ok, então. Então, pessoal, olha só. O único substantivo que aparece aí não designa para a gente um ser de existência própria, né? Não nomeia algo que existe, é o erro. Lembrar que celular, relógio, carteira e revólver são palpáveis. Você consegue saber a forma, pegar, enquanto a palavra erro, que é um substantivo, você sabe que é ali uma sensação, uma ação, né? Você tem a sensação que errou, então você praticou a ação de errar, mas você não consegue definir, desenhar, pegar o erro. Ok, Thaís? Explique como é criado o humor na tira. Eu coloquei que o humor foi criado a partir do momento que o assaltante virou o assaltado. Isso aí. O assaltante acaba tornando-se o assaltado. Exatamente isso. É transformado em assaltado. Ok, Thaís. Muito obrigada, tá? Nada. Ô, João, só observando o comentário que você tinha feito aqui, aí é interessante destacar que quando ele pergunta aqui assim, não nomeia um ser de existência própria, ele não deu o conceito, mas ele trabalhou com a ideia de substantivo abstrato. Então, quando você citou carteira, carteira é um substantivo derivado. Mesmo sendo derivado, ele é palpável. Você consegue pegar, você consegue tocar, você consegue saber a forma. Se eu perguntasse para você assim, João, desenha aí para mim o erro. Você pode até desenhar algo escrito errado. Você pode até desenhar alguém fazendo algo errado. Mas desenhar o erro é impossível. Entendeu, João? Por isso essa ideia de não ser um ser de existência própria. Ok? Ficou claro para todo mundo aí? Beleza, então. Vamos continuar. A segunda classe de palavras é o adjetivo. Adjetivos são palavras que caracterizam o substantivo, atribuindo-lhes uma qualidade, um estado, uma característica ou uma condição. Então, quando você pensa, por exemplo, menino, menino é um substantivo. Mas é só um menino? Não, ele é um menino bonito, ele é um menino educado, ele é um menino simpático, ele é um menino inteligente, né? Ele é um menino esperto, ele é um menino doente. Nesse caso, doente indica o estado, a condição. Ser esperto é uma qualidade, uma característica, mas doente é um estado, é uma condição. Ele não é sempre doente, a não ser que ele tenha alguma doença crônica, né? Mas aí vai pelo contexto. Então, os adjetivos, eles são usados para atribuir diretamente ao substantivo uma característica, ou uma qualidade, ou um estado. Vale destacar que, como eles se unem aos substantivos, a função do adjetivo ali, ela vai fazer a concordância direto com o substantivo. Porque se a função dele é dar uma característica, e eu digo menino no singular, eu vou colocar o adjetivo também no singular, menino bonito. Porque a função dele é caracterizar, então fazendo a concordância ali. Se eu digo meninos ou meninas, eu teria meninos bonitos, meninas bonitas. Então, quando é feita essa caracterização do substantivo, o adjetivo ele faz a concordância igual ao adjetivo, igual ao substantivo, perdão. Se está no singular, fica no singular, plural, plural, feminino ou masculino, de acordo com aquilo que aparece ali. Certinho, então? Pode ir, Gustavo. Eu vou fazer a leitura do quadrinho e depois você abre o microfone e leia perguntas e responda, ok, Gustavo? Na tira abaixo, observe o uso dos adjetivos. Eu adoro Calvin. Calvin, Kelvin, não sei nem como que lê, mas acho que é Calvin mesmo. Né? Ele tá andando e se depara aí com lama, barro, né? E ele diz, lama, olha só esse barro gosmento, sujo, melado, grosso, molhado. Aí você imagina assim, nossa, ele também tá com nojo, né? Ele pega e fica ali, né? Blé, né? Então ele tem nojo ali.
Existe coisa melhor para atrair garotos? É interessante que no primeiro e no segundo quadrinho ele segue a ordem, né, a lógica do senso comum. Todo mundo espera que você olhe para a lama e diga, nossa, é nojento, é sujo, né? Não vou passar longe, ninguém pisa, ninguém fica pegando. E aí, entre o primeiro e o segundo quadrinho, você tem essa ideia do senso comum. Quando ele diz um blé, né, que é nojento, né, blé, assim, você imagina, ele vai rachar fora, né? Ele vai sair de perto. Ao contrário, ele anda para ganhar distância, para dar impulso, né? Para ter impulso, para poder fazer o quê? Se jogar na lama. Então, há uma quebra de expectativa aqui, porque o que a gente imagina que iria acontecer é que ele fosse se afastar, mas ao contrário, ele diz que não existe coisa melhor para atrair garotos. Ele quebra aí, né, a ideia que nós temos, a expectativa que a gente tem de que uma criança se afaste disso aí. Ok, Gustavo. Melhor coisa é ouvir você falando, lendo uma onomatopeia. Blé. Vai lá. Tá bom. A questão A fala assim: que características Calvin atribuiu ao barro? No caso, ele falou barro gosmento, sujo, melado, grosso e molhado. Ok. Aí, pela expressão dele nos 3 primeiros quadrinhos, essas características são positivas e negativas. No caso, negativas, né? Que ele tá citando como se fosse gosmento, meio nojento, assim, se ele não... Ah, tem tipo uma repulsão sobre o barro. Sim. Aí, E é interessante que só é negativo porque é o que nós esperamos, dentro do senso comum, né? Porque quando você lê o último quadrinho, parece irônico e não negativo. É como se ele dissesse, olha só que legal, é gosmento, é sujo, é melado. Aí a gente percebe que, na verdade, ele está sendo irônico, né? Que o que é negativo é porque os 2 primeiros quadrinhos estão dentro do senso comum, né? Então é interessante destacar isso aí. Pode continuar, meu bem. a B. Que atitude o leitor espera de Calvo depois dessas constatações? Com certeza ele ia embora, assim, ele tava achando o negócio totalmente nojento. Ele falou, não, negócio... Não gosto desse bagulho aqui não, eu vou embora, rapaz. Aí, parecia que ele ia embora. Mas não foi. Aí, na cena, qual é a reação do personagem? De repulsão mesmo, querendo ir embora. Só que no último quadrinho ele meio que se contradiz, né? Tipo, meio que ele tava falando como se ele tivesse nojo do negócio. Do nada ele fala que se atrai pro bairro e quer brincar com o negócio. Sim, a quebra de expectativa, né? Foi o que o Arthur colocou. Você pensa que ele está indo embora, mas qual é a reação dele? Se preparar para pular. Ok. D. As características atribuídas ao barro foram sinceras. Com certeza, né? O barro é realmente gosmento, sujo, molhado, grosso e molhado, né? Mas aí a gente entra naquela questão. Será que quando ele disse lá no segundo quadrinho, gosmento, sujo, melado, ele foi sincero? Na verdade, não. Eu pensei nisso. Né? Ele foi sincero dentro do que a gente espera. Mas, na verdade, o que ele queria, o que ele realmente pensa é que o barro é algo gostoso, legal para poder brincar, né? Ok? Ok. Beleza. Obrigada, Gustavo. De nada. Valeu você. Ok, pessoal? Marie, fecha o microfone, amor, por favor. Ok, continuando então. Ok, pessoal, então, continuando. Artigos. Desculpa aí, Nicolas. Artigos são classes de palavras, né? É uma classe de palavras que também acompanha o substantivo. E ele funciona como um determinante do substantivo, porque eu tenho artigos definidos e indefinidos. Eu digo assim, o menino entrou na sala. Então, eu estou definindo que é o menino, é uma pessoa que eu conheço. É aquele menino de quem eu digo alguma coisa. A professora de português chegou. É a professora, eu estou definindo. Quando eu digo um menino entrou na sala, uma professora chegou, é indefinido. Então, você não determina de quem você está falando. Por isso que nós dizemos, afirmamos, que o artigo ele funciona como um determinante para o substantivo. Ele direciona para você se aquilo que nós estamos identificando é algo que é definido ou indefinido. Vi
a cara do ladrão na janela. Então, se você viu a cara do ladrão, significa que havia um ladrão e você viu o rosto dele. Quando você diz, vi uma cara de ladrão na janela, ou seja, você viu alguém na janela e aquela pessoa tinha a cara de ladrão, parecia ser um ladrão. Então, uma cara de ladrão é indefinido, identifica para a gente algo indeterminado. Então, partindo dessa ideia, o artigo também acompanha o substantivo, ele aparece anterior ao substantivo. Nós vimos isso lá na derivação imprópria, né? Quando você substantiva as palavras. Então, o que era verbo pode virar substantivo apenas com o auxílio de um artigo. E os artigos dividem-se para a gente em definidos, o, a, os, as, masculino, feminino, singular e plural. E indefinidos, uma, uns, umas. E para a gente poder estar frisando esse conteúdo, nós temos um poema aí de Carlos Drummond de Andrade, famoso Drummond, com seu poeminha aí, Cidadezinha Qualquer, retratando para a gente uma vida monótona em algum lugar, em alguma cidadezinha que ele define como cidadezinha qualquer. Arthur, esse é seu, tá? Vou fazer a leitura do poema e depois você abre o microfone e responda. Cidadezinha qualquer, ok, Arthur? Beleza. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. É interessante que esse poema, ele traz toda a monotonia do lugar. Então, quando a gente começa a ler, né, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, não é esse o objetivo do poeta. Ele quer que a gente leia demonstrando essa lentidão. Então, casas entre bananeiras. Observem que nós não temos nenhuma vírgula e nenhum ponto. Casas entre bananeiras. Mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Nem vírgula separando. É como se fosse tão preguiçoso. Um homem vai devagar. Desculpa. Um homem vai devagar. Ponto. Parece que esse ponto, assim, dá toda aquela calmaria, aquela tranquilidade. Um homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Não tem quando você ouve alguém contando que fica, vai falando e nunca termina. Então, o homem vai devagar. Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. A nossa tá mais ou menos assim, né, João? A gente olha pela janela, só as coisas passando ali. Eita vida besta, meu Deus. Senta diante do computador, dá aula, fala, nunca sai, né? Tá mais ou menos assim, tudo devagar. E é interessante que ele coloca uma cidadezinha qualquer. Mas essa cidadezinha poderia ser qualquer lugar, qualquer cidadezinha. É como se nós tivéssemos aí uma representação de um todo. Então, não é só um lugar que a vida passa devagar. É qualquer lugar que tenha esse aspecto, que demonstre para a gente essa lentidão. Isso aí, João. Ultimamente eu tô assim também. A véia da janela. Vamos lá então, Arthur. Pode abrir o microfone. Tá tudo certo, professora? Certinho. Então tá ok. A primeira tá perguntando: por que o poeta opta pelo uso do artigo indefinido 1 na segunda estrofe? Aí, na pergunta já dá meio que a resposta. Porque não é definido. Então, não é um homem específico. Provavelmente não conhece um homem, pode ser um homem qualquer. E aí, por isso que ele optou por esse artigo. E assim na como B... o homem, o cachorro e o burro, né? Os três. Correto. Uhum. E no verso, devagar, as janelas olham. Por que o poeta optou pelo artigo definido? Aí, nesse caso aí, as janelas já eram mais específicas, não eram quaisquer janelas. Aí, por isso, ele optou por esse artigo definido. E é interessante destacar porque quando ele fala um homem, um cachorro e um burro, ele está dando a entender que poderia ser um burro, um cachorro e um homem de qualquer lugar, mas que nesse momento foram representados por pessoas, né, por animais dessa cidadezinha. Quando ele coloca as janelas, olha, agora não são quaisquer janelas. Não são quaisquer. São exatamente as janelas de onde? Dessa cidadezinha. Por quê? Eu não sei se você teve essa impressão, Arthur. É tudo tão devagar ali
O homem, o cachorro, o burro, as bananeiras, parece até que as árvores, né, têm preguiça de se balançarem com o vento. É tudo tão devagar que até as janelas param para olhar. Até as janelas ganham vida. Né? Nós temos aqui uma espécie de prosopopeia, né? Aquela figura de linguagem que dá vida a coisas inanimadas. Então, as janelas tornam-se pessoas, vamos dizer assim, elementos importantes nesse ambiente, nesse local. Por isso, essa ideia de ser indefinido quando se referem a todos e definidos quando eles querem citar, se referir exatamente às janelas das casas daquela cidadezinha. Ok? Uhum. E, tipo, eu também acho que quando você vai lendo, que nem você leu devagarzinho, dá, tipo, a impressão mesmo que o do local, tipo, que ele é mais calminho. Sim, além do sono, né? Uhum. Além do sono, dá essa sensação de que o local é mais calmo, mais tranquilo. Ok. Obrigada, Arthur. Próximo, pessoal, então. Depois do artigo, nós temos pronomes. Pronomes são palavras usadas, né? Aquela classe de palavras em que nós usamos outras palavras para substituir um nome ou substituir substantivos. Também podem ser usados para acompanhar esses nomes. Geralmente, os pronomes são utilizados para evitar a repetição, evitar fazer com que o texto fique cansativo, enfadonho. Então, ao invés de eu dizer assim, ó, Arthur chegou à escola, Arthur trouxe todo o material, porém, Arthur esqueceu o trabalho de português. Ao invés de eu sair repetindo o tempo todo Arthur, eu poderia dizer, Arthur chegou à escola, ponto, ele trouxe todo o material, mas se esqueceu do trabalho de português. Então, eu usei o ele para substituir Arthur. Como poderia dizer, entreguei para Arthur o livro. Entreguei-o o livro. Né? Entreguei para ele o livro. Entreguei-lhe o livro. Ou entreguei-o para Arthur, se referindo ao livro. Então, depende do que você quer identificar. O pronome ele tem essa função. Substituir ou até mesmo acompanhar. Por que acompanhar? Porque eu poderia dizer livro, como eu poderia dizer meu livro, seu livro, este livro, aquele livro. Então, nesse caso, não é um livro qualquer, mas é o meu, é o seu, é aquele. Então, você está acompanhando um substantivo. Nós temos também os pronomes que podem ser usados para indicar as pessoas do discurso. E aí nós temos 3 pessoas no discurso. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Vamos relembrar aqui. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Eu, primeira pessoa. Eu estou conversando com Arthur. Então, Arthur é a pessoa com quem eu falo. Ele é a segunda pessoa do discurso. Eu e Arthur estamos conversando de João, estamos falando de João. Então, nós estamos falando de uma terceira pessoa. Então, João é a pessoa sobre quem se fala. E a partir dessa ideia das 3 pessoas do discurso, né, a que fala, com quem se fala e de quem se fala, nós definimos os pronomes pessoais. Eu, primeira pessoa do singular, e nós, a primeira do plural. Tu, a segunda do singular, e vós, a segunda do plural. Ele ou ela, a terceira do singular, eles ou elas, a terceira do plural. Então, é a partir daí que surge essa classificação dos pronomes pessoais. Os pronomes possuem 8 classificações diferentes, né? São pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento, pronomes indefinidos, possessivos, demonstrativos, interrogativos e pronomes relativos. São 8 classificações, cada um deles possui uma função, uma finalidade diferente. Ué, mas você diz que todos acompanham ou substituem um substantivo. Sim, e além disso acrescentam algo mais. Por exemplo, os pronomes interrogativos, além de acompanharem, dão a ideia de interrogação. Os pronomes demonstrativos, além de acompanharem um substantivo, demonstram a posição do objeto ou da pessoa que nós estamos falando ou de quem estamos falando no momento. Os pronomes possessivos acompanham o substantivo e dão ideia de posse. Os pronomes pessoais substituem nomes. Então, nós temos toda essa preocupação em estar observando os tipos de pronomes, a funcionalidade deles
na decorrência do texto, né? No momento que nós produzimos um texto. Ok? Vamos lá, então. Questão 8. Carol, com você. Nós temos aqui... Está me ouvindo, Carol? Sim, professora. Ok. Beleza. Nós temos aqui... Deixa eu só explicar o cartaz. Nós temos aqui um cartaz feito pelo governo de Minas, que diz assim: mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Aí nós temos a ideia aí de um olho chamando a atenção para a mudança na forma de ver, mas ao mesmo tempo poderia ser um olho também que chama a atenção por ser um olho de alguém que está com gripe, ou pelo fato de que mão suja no olho, né, contaminado por outra pessoa que está com gripe, também pode transmitir o vírus. Então, mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, principalmente após tossir ou espirrar. Nossa, é o que nós mais temos ouvido hoje, né? Parece até um cartaz atual. Se estiver gripado, procure a unidade de saúde e, em caso de dúvidas, ligue 155. Bem atual o cartaz. Pode ir, Carol. Então, professora, a letra A. Aqui se refere ao pronome ela. Por que o pronome é empregado? Aí eu coloquei ela, entre aspas, está se referindo à gripe. Esse pronome é utilizado para não se repetir a palavra gripe de novo, ou seja, apenas uma abreviação para o texto não ficar repetitivo. Tá, mas ao invés de abreviação, coloque substituição, porque a abreviação é reduzir a palavra, tá? Tá bom. Aí você só troca o Aí tempo. a B eu não sei se tá muito certo. Eu coloquei bem assim. Peraí. A quem se refere o pronome seu? Aí eu coloquei, se refere às pessoas que estão lendo o cartaz. Correto, é isso mesmo. Quando diz mude seu jeito de ver, seu é uma conversa com o leitor do cartaz, né? Com aquela pessoa que está tendo contato com o cartaz. Tá certinho. E com relação à questão 1, observar aí que o ela, que começa a segunda oração, né, ela faz referência direta à gripe e foi usado com o objetivo de evitar a repetição, de fazer referência a algo que já foi dito anteriormente. Por isso que nós ouvimos também comentários sobre pronomes funcionam como elementos referenciais, ok? Pessoal, quem está com o microfone aberto aí, faz favor de fechar para me ajudar, por favor. Certinho, pessoal? Ok. Júlia Maria, feche o microfone, por favor. Pessoal, ok até aqui? Alguma dúvida, alguma perguntinha? Então, nós relembramos aí substantivo, adjetivo, artigo e pronomes. Não dá para a gente continuar mais, mas na aula de amanhã nós continuamos com as demais classes de palavras. E aí nós teremos a participação aí de João Pedro e Nicolas, e amanhã eu faço inscrição para os demais. Só um momentinho, Nicolas, eu vou encerrar e já vou conversar com vocês.